Questão 33 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui diretamente ao enunciado. A prosa naturalista incorpora concepções geradas pelo cientificismo e pelo determinismo. No fragmento, a cena de tortura a bom crioulo reproduz essas concepções, expressas pela. Bom, então aqui nós teremos um trecho de um romance naturalista chamado Bom Crioulo. Está aqui embaixo, Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. É um romance de 1895. E o naturalismo, esse romance pertence ao naturalismo. E o naturalismo, lembrando que ele era um movimento que se opôs ao romantismo, mas tinha aquela proximidade com o realismo. Mas havia, claro, diferença entre realismo e naturalismo, porque o naturalismo também foi chamado de romance de tese. Por quê? Porque ele utilizava toda essa questão da ciência, utilizava as teses da época, como o determinismo do Taine, né, até aponta ali o cientificismo como um todo, né? E esse determinismo dizia que o ser humano, né, ele era fruto do meio, da raça e do contexto do momento histórico. E esse romance aqui, O Bom Crioulo, é considerado um dos grandes romances naturalistas do Brasil. Claro que nós temos um top de linha, que é o Aloysio Azevedo, com Curtiço, Casa de Pensão, mas O Bom Crioulo também é um grande romance naturalista aqui do Adolfo Caminha. Então vamos aqui ao trecho. O Bom Crioulo. Com efeito, Bom Crioulo não era somente um homem robusto, uma dessas organizações privilegiadas que trazem no corpo a sobranceira resistência do bronze e que esmagam com o peso dos músculos. A chibata não lhe fazia moça, tinha costas de ferro para resistir como um Hércules ao pulso do guardião Agostinho. Já nem se lembrava do número das vezes que apanhara de chibata. Entretanto, já iam 50 chibatadas. Ninguém lhe ouvira um gemido, nem perceber uma contorção, um gesto qualquer de dor. Viam-se unicamente naquele costão negro as marcas do junco, umas sobre as outras, entrecruzando-se como uma grande teia de aranha, roxas e latejantes, cortando a pele em todos os sentidos. Marinheiros e oficiais, num silêncio concentrado, alongavam o olhar, cheios de interesse a cada golpe. 150 chibatadas. Só então houve quem visse um ponto vermelho, uma gota rubra deslizar no espinhaço negro do marinheiro, e logo este ponto vermelho se transformar numa fita de sangue. Bom, reparem que o trecho mostra primeiro aqui a compleição física do personagem marinheiro Bom Crioulo. Reparem, ele é um personagem negro, forte, com uma imponência muscular. Reparem aquela questão toda de organizações privilegiadas, robusto, que resiste. E a gente nota que ele resiste tanto porque ele aguenta quieto ali as chibatadas, os castigos que ele está recebendo, e isso que na frente de outros marinheiros, na frente de oficiais. Ou seja, então o texto, né, exalta bem essa questão primeiro de compleição física do Amaro, que é o personagem Bom Crioulo aqui, e o poder dele de resistência às chibatadas aqui, certo? Voltemos ao enunciado. A prosa naturalista incorpora concepções geradas pelo cientificismo e pelo determinismo. No fragmento, a cena de tortura a Bom Crioulo reproduz essas concepções expressas pela. Ou seja, o que na cena de tortura do Bom Crioulo pode reproduzir quanto às concepções geradas pelo determinismo e pelo cientificismo? A. Exaltação da resistência inata para legitimar a exploração de uma etnia. Então aqui reparem, né, o que faz o naturalismo? Traz a ideia aqui de resistência desse personagem, o Bom Crioulo, que é o Amaro, um personagem negro, dentro do contexto do determinismo. E se aguenta as chibatadas ali, né, sem chorar, que batam mais até tipo demonstrador. Então aqui é uma alternativa correta. E aqui me parece que o Enem quer que o aluno até saiba de antemão que o Bom Crioulo era um ex-escravo, que fugiu, se tornou marinheiro, né? Porque quase sempre o Bom Crioulo ele é descrito no livro, aqui o Bom Crioulo, né? Como uma personagem assim descrita de forma animalizada. Então essa questão aqui eu já estou dando de antemão, é uma questão que se torna difícil, porque nem todos conhecem o enredo do livro. B. Defesa do estoicismo individual como forma de superação das adversidades. Reparem que nós não temos aqui um estoicismo individual, uma harmonia
como forma de superar adversidades, né? Não é porque o bom crioulo não deixa transparecer a dor ali que isso é algo estoico, que ele está indiferente a isso, né? Incorreta. Concepção do ser humano como uma espécie predadora e afeita à morbidez. E claro que apesar de mostrarem ali a questão de quem está dando as chibatadas, né? Tem o guardião Agostinho, tem oficiais vendo, marinheiros vendo, ou seja, há toda uma multidão vendo aquela tortura ali. Não é por isso que se mostra um traço naturalista das concepções cientificistas, deterministas e tudo mais. D. Observação detalhada do corpo para a identificação de características da raça. Bom, apesar de o texto detalhar aqui um pouco o corpo do personagem Bolcriolo, reparem, né, é robusto, tem resistência, costas de ferro, Hércules, não é esse detalhamento aqui usado, né, para identificar se ele é negro ou não que vai trazer concepção de mundo naturalista. Incorreta. Apologia à superioridade dos organismos saudáveis para a sobrevivência da espécie. Incorreta também, porque o naturalismo ele tem essa veia crítica. Então o texto não está ali fazendo apologia, tipo batendo palma a essa resistência à dor do bom crioulo. E não é porque o bom crioulo aqui tem uma resistência às chibatadas que também isso faz o trecho ser naturalista. Apesar de que as teses darwinistas também aparecem no naturalismo, mas não há apologia, ou seja, né, essa questão toda aqui de bater palma a essa superioridade do bom crioulo pelo fato de ele estar ali recebendo uma tortura, chibatadas, né, mais de 150 ali, certo? Então, uma questão difícil, por quê? Porque nem todo mundo conhece bem o enredo do livro. Então, o gabarito aqui A.